Nossa reflexão na tarde desse dia é exatamente jogando luz ao nosso entendimento para podermos entender que vivemos num mundo onde muita ficção já foi criada, né? E não estamos isentos de sofrermos a influência. E essa ilustração, esse relato, traz por título Meu Herói da Fé. E tem um versículo da Palavra de Deus, de Hebreus 11, e versículo 1, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se podem ver. E no versículo 6, um resumo, diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Então muitos nesta terra já teve ou tem os seus heróis. E aqui é citado o Batman, o Superman, o Homem-Aranha, o Hulk, o Zorro, guerreiros. Outros ainda têm seus ícones como Pelé, que já não está mais com a gente, Garrincha, né? Romário, que já está velhinho, o Zico do Flamengo, quem não se lembra dele, o Galinho, né? Ronaldinho, o Gaúcho, o Ronaldinho, fenômeno. E poderia no meio do mundo musical citar com artistas como Roberto Carlos, que já está também velhinho, né? Pitty, Cazuza, que morreu também bem jovem, vitimado pela AIDS. Renato Russo morreu através da AIDS também. Beatles, que John Lennon certa vez afirmou que eles eram mais famosos que Jesus Cristo, que o cristianismo iria acabar, que hoje, naquele tempo, em 1962, alguma coisa assim, ele disse, somos mais populares que Jesus Cristo. Elvis Presley, o rei do rock. Então, são pessoas que estão por aí e outros já não estão mais. São apenas estatística em cemitério. Mas o meu herói é o Senhor Jesus Cristo. Então, note você, Deus nos deixa também servos seus, que são também nossos heróis. E este autor desse livro, ele colocou aqui que o herói dele é George Miller. George Miller nasceu no ano de 1805 na antiga Prússia, em um lar não cristão. Aos 20 anos de idade, se converteu ao Senhor Jesus Cristo e logo no início de sua nova vida recebeu o seu chamado missionário. Nesses dias conheceu e passou 2 meses no então famoso orfanato de A.H. Frank, que morrera 100 anos antes e cuja obra continuava funcionando. Com as mesmas regras estabelecidas desde sua fundação, a de confiar inteiramente em Deus para todo o seu sustento. Nessa mesma época, Miller teve a oportunidade de testemunhar a fé de um dentista conhecido como o Sr. Graves, que abandonou suas atividades que lhe rendiam $7.500 ao ano para ser missionário na Pérsia, confiando unicamente nas promessas de Deus para suprir todo o seu sustento, e Deus o sustentou maravilhosamente. Foram sob esses mesmos princípios que George Miller levantou 5 orfanatos em Bristol, na Inglaterra, acomodando e sustentando mais de 20.000 crianças. Apoiou 189 missionários no campo e viajou pelo mundo pregando a mais de 3 milhões de pessoas em 42 nações. Tudo isso sem muitas vezes ter um níquel sequer em caixa. Fato que abrilhantava ainda mais o milagre do Senhor no sustento
pessoal e ministerial do humilde servo, que mais tarde ficou conhecido como o apóstolo da fé. George Miller recebeu somente em vida mais de 1,5 milhão de libras esterlinas em doações, em resposta unicamente às suas orações. E meio século depois de sua morte, que se deu em 1898, os jornais seculares publicaram a seguinte notícia: o orfanato de George Miller, em Bristol, permanece como uma das maravilhas do mundo desde sua fundação em 1836. A cifra que Deus tem concedido unicamente em resposta às orações já passa dos 20 milhões de dólares e o número de órfãos ascende a 19.935. Viveu George Miller 63 anos pela fé. Uma outra história sobre George Miller tem o título Confiando nas Promessas de Deus. Quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10, 23. Retenhamos firme a confissão na nossa esperança, pois fiel é o que prometeu, e Deus é fiel. A funcionária do orfanato disse: a despensa está quase vazia, não temos nada para comer. É preciso lembrar-lhe também que já venceu o prazo para o pagamento do aluguel. O Senhor proverá, disse George Miller animadamente. Ele prometeu suprir todas as nossas necessidades, não vai falhar agora. Ele tinha apenas 27 centavos na conta para alimentar várias centenas de crianças do orfanato. Então, chegou uma carta naquele exato momento. George abriu a carta e leu o seguinte: porventura, estariam vocês com alguma necessidade urgente de dinheiro? Sei que decidiram pedir somente a Deus que lhes suprisse as necessidades, mas não haveria problema algum em me informar de quanto dinheiro estão precisando. Eu posso ajudar e enviar o que precisam. George Miller balançou a cabeça e passou a escrever o seguinte: meu senhor, nada mencionarei sobre os nossos recursos. O principal objeto do meu trabalho é mostrar que Deus é real e que cumprirá suas promessas. Até o momento não contamos a ninguém sobre nossas necessidades e não o faremos. A funcionária não conseguiu entender por que ele não pediu o dinheiro. Selou e despachou a carta. Depois, George Miller caiu sobre os joelhos em seu escritório e orou: Senhor, estamos em situação desesperadora. Temos apenas 27 centavos. Por favor, dirijas este homem para que nos envie dinheiro, mas é o Senhor que tem que falar com ele, não eu. A obra é tua, não minha. E descansou no Senhor. Ao receber a carta de George Miller, o referido homem sentiu-se impulsionado a enviar 100 libras, grande valor para a época, de uma só vez. Quando o dinheiro chegou, não havia um único centavo na instituição de Miller para comprar alimento para a refeição seguinte. Certa vez, um amigo perguntou a George: o que você faria caso Deus não enviasse ajuda no momento certo? Certamente isso jamais aconteceria, respondeu George. Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades. Deus não mente. Ele é completamente confiável. Ele é fiel. Deus é o amigo em que podemos confiar. Apresenta-nos mais de 3.000 promessas na Bíblia. Podemos acreditar no cumprimento de sua palavra. Jesus Cristo é o meu herói eterno. A história tem demonstrado que os vencedores mais notáveis quase sempre encontraram grandes obstáculos à sua frente. Eles venceram porque se recusaram a perder o ânimo devido às suas derrotas. Pegou? É assim que Deus trabalha. Quando menos esperamos, a providência chega, nós nos enchemos de fé, o nome dele é glorificado e a obra continua. Então, querido, vida que segue, continue confiando no Deus que te chamou para esta obra, que te salvou, e você sempre viverá de cabeça erguida. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.